Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço. Muito obrigado por você estar aqui no canal Em Busca. E hoje o nosso vídeo tem como assunto neoliberalismo e pós-verdade. O objetivo do vídeo é mostrar que a relação entre neoliberalismo e a pós-verdade é profunda e marcada por muitas facetas. Assim, a relação entre o modelo neoliberal de sociedade que nós vivemos desde os anos 90 e a questão da pós-verdade tem uma espécie bem de afinidade, né? E essa afinidade é eletiva. Não se trata apenas de uma coincidência do tempo, mas de uma lógica e de uma racionalidade que interlega o mercado, a verdade e a sua estética. Conforme William Davis, o neoliberalismo, em sua relação com a pós-verdade, vai substituir o debate racional por dados sentimentais. É o que a gente vê nas redes. Eu agora não acredito nem naquilo que eu leio na palavra de Deus, mas precisa de alguém explicar, precisa de alguém debater, precisa de alguém fundamentar. Nós vivemos a era da preguiça do pensamento. O autor vai sustentar que a sociedade neoliberal, em sua imposição, deixa de acreditar na verdade estabelecida e na própria expertise da ciência e da filosofia para acreditar em falácia, para acreditar em sentimentos, ou seja, no caldo do processo e dos grupos, das redes sociais e assim por diante. Com isso, vai criando um vácuo da verdade racional, promovendo o que autores chamam de governos do sentimento. Ou seja, eu tenho um sentimento, o opositor tem outro sentimento, o ateu tem um sentimento. Então, não é a verdade que interessa mais. O que interessa agora são os sentimentos, onde a verdade deixou de ser sagrada e se tornou um nicho da velocidade das redes. A verdade não é mais o fato, não é o que aconteceu, não é o acontecimento. A verdade agora é uma reação emocional que protege o mercado, que protege aquele que eu votei, que protege o sistema, que protege o direito estabelecido. Não é mais o fato, não é mais o que aconteceu. Na realidade, o neoliberalismo, enquanto sistema político e econômico, impõe um mercado das livres ideias. Com isso, pressupõe que a verdade emerge, ou melhor, nasce da espontaneidade e da competição mercantilizada nas redes sociais e em vários outros canais de comunicação. Ao analisar a questão do neoliberalismo e a pós-verdade, Michel Foucault afirma que a verdade neoliberal surge das plataformas digitais, dos discursos emocionais, da polarização ideológica e não mais da verdade factual, da verdade racional, da verdade filosófica ou científica. Assim, a verdade dentro do neoliberalismo é aquilo que interessa, é a minha opinião, é a minha vontade, é a vontade do meu grupo, é a vontade do meu partido, é a vontade da minha igreja, seja a minha propriedade. A verdade não é mais o fato, não é mais a Constituição, não é mais a construção. Com isso, reforça a pós-verdade e toda a sua filosofia das chamadas fake news ou da mentira. Só que nós não podemos esquecer que quem é o pai da mentira? Quem é a que coordena a mentira? É o diabo, segundo o Evangelho. Segundo Byung-Chul Han, autor de um livro que fala sobre a sociedade do cansaço e o neoliberalismo, ele vai dizer que no modelo neoliberal existe uma fala obrigatória para toda a sociedade. Não se nega de modo algum a fala, mas existe uma fala obrigatória. Com isso, o sistema estabelece uma crise da verdade, uma crise de verdade. Por isso que nós estamos tendo um esfriamento do amor, estamos tendo um esfriamento da humanidade, né? Nós condenamos com uma facilidade muito grande. Por isso,
A verdade que interessa ao neoliberal é a verdade rápida, a informação rápida. Sendo assim, a informação se tornou passageira e se torna verdade. Não a verdade factual, não a verdade do ocorrido, não a verdade da história, mas a verdade construída a partir de sentimentos e de olhares individuais. Assim, no neoliberalismo digital, a verdade deixou de ser sagrada, deixou de ser divina e se tornou um tipo de informação afogada no ruído da polarização das redes. Como diz Maurício Ferraris, a verdade neoliberal não precisa de fatos, somente de opiniões e informações, e também uma boa pitada de interpretação. Se aquele cara que eu sou inscrito no canal dele fala uma postura, se torna verdade. Se aquele radialista ou se aquele cara que apresenta o jornal fala de um fato, eu não vou questionar, eu não vou pensar, eu com a minha rapidez que eu vivo no mundo líquido, no mundo do cansaço, eu não tenho capacidade mais de raciocinar, a consciência se perdeu. Com isso, a pós-verdade defendida pelo neoliberalismo e pelos liberais se tornou filha ilegítima do neoliberalismo digital. No fundo, uma leitura analítica, uma leitura interpretativa da pós-verdade vai casar, vai interligar a mesma com o negacionismo científico e também com a instrumentalização da política e da verdade. Conforme Chomsky e Herman, é exatamente o que acontece com a verdade neoliberal. Nesse contexto, a verdade passa por uma crítica estrutural do sistema midiático e do sistema de mercado. Ou seja, um todo é filtrado e o que sobra desse caldo ideológico, dessa fervura ideológica, é a verdade pública. Por quê? Porque nós não pensamos, porque nós não raciocinamos e nós temos medo de nos posicionar. Não existe uma verdade no sentido tradicional no interior do neoliberalismo. O que existe é o resultado de um conjunto ideológico moído nas plataformas digitais e orientada pelo engajamento. Se eu participo daquele grupo, eu já vi até general falando que a minha verdade está no meu grupo de WhatsApp. A minha verdade está no meu grupo do Instagram, do Twitter e assim por diante. Pobre, muito pobre. Por isso a pós-verdade vai ganhando campo a cada dia mais. Enfim, para terminar, agradeço a você e vamos abrir um campo de discussão para que possamos entender melhor essa relação do mundo neoliberal que nós vivemos, não tem como escapar dele, e da pós-verdade. Pois isso não é normal, isso não é comum, mas estrutural e funcional. Esse é o modelo de verdade no mundo neoliberal. Sendo assim, o modelo neoliberal, em sua prática histórica, estabeleceu condições sociais rápidas, líquidas, estabeleceu condições políticas de polarização para evitar o pensamento, estabeleceu formas de comunicar. Todo mundo hoje comunica com uma facilidade e com uma subjetividade, mas sem questionamentos, sem perguntas, sem possibilidades. Com isso, favorece o estabelecimento de uma pós-verdade. A verdade que eu acreditava deixou de existir porque o fulano pensa diferente. Isso tudo, principalmente no contexto político e econômico. Você é pobre porque Deus quis. E você acredita. Você acredita, não, eu sou um fracassado porque Deus quis. E não tem fundamento algum. Por quê? Porque eu não fui lá na Bíblia, eu não fui lá no livro, eu não questionei e acreditei. Então nós precisamos de avançar, precisamos de leitura, nós precisamos de estudar para caminhar no questionamento. Questionar até a nossa própria alma para que possamos chegar perto do divino.